Quando o Sasuke superou Itachi em Naruto Shippuden? Alguns falam que o Sasuke a partir do Mangekyou Sharingan já teria superado seu irmão. Outros falam que o Uchiha só teria superado Itachi a partir de seu Mangekyou Sharingan eterno. E ainda há aqueles que acreditam que o Sasuke só superou Itachi com o poder do Hagoromo junto ao Rinnegan. E até mesmo tem aqueles mais extremos que afirmam com convicção que o Sasuke nunca superou Itachi. Mas afinal de contas, o Sasuke superou ou não superou? E se superou, quando foi isso? É isso que você descobre agora. E vamos esclarecer logo de cara, isso aqui não é um vídeo de batalha, o objetivo é esclarecer o nível de poder dos dois personagens e ver quando o Sasuke superou Itachi de uma forma definitiva. Em nenhum momento o objetivo desse vídeo é afirmar se o personagem já venceria o Itachi ou não, o objetivo é apenas provar por A mais B quando o Sasuke superou seu irmão. E bem, para definirmos um resultado justo e até mais fácil de entender, primeiro temos que estabelecer o nível dos dois na época em que eles se enfrentaram. E bem, caso você tenha dúvida se o Itachi deixou ou não o Sasuke vencer, a gente também já fez um vídeo sobre isso aqui no canal, e que vai estar aqui na descrição. Porém, vamos analisar os poderes, habilidades e atributos de cada um naquele momento até a versão do Sasuke Mangekyou Sharingan, e depois progredir para as versões mais fortes do Sasuke e ver quando o Sasuke passou Itachi em cada um deles. E bem, o primeiro quesito que a gente vai analisar é a velocidade, e de forma geral, o Sasuke era mais rápido. E por que isso? Simples, marca da maldição. A marca consegue aumentar o poder do usuário em várias vezes, e isso fica claro ainda na saga clássica, quando o Sasuke ativa a marca pela primeira vez. O Sasuke no confronto contra o Rock Lee foi randomizado por ser inexperiente com Sharingan e principalmente por ser mais lento. Esse mesmo Rock Lee levou um sacode para os ninjas do som, e tanto o Dosu como o Zaku confirmam que seus ataques viajam na velocidade do som, e por isso era mais rápido que o Rock Lee. Porém, o Sasuke com a marca conseguiu desviar desses ataques na velocidade do som com extrema facilidade, coisa que o próprio Rock Lee não conseguiu, e isso enquanto carregava o Naruto e a Sakura, ou seja, a marca aumentou drasticamente a força e a velocidade do Sasuke. Então, usando a marca, o Sasuke é mais rápido que o Itachi, isso é um fato. Porém, o Sasuke não consegue usar a marca por muito tempo, e por experiência própria, o Sasuke sabia que só ser mais rápido que seu adversário não era o suficiente contra um Sharingan de 3 Tomoes, pois mesmo o Naruto sendo mais rápido que o Sasuke, ele ainda levou um baile pelo fato do Sasuke ter o Sharingan. Então, apostar a luta no poder da marca contra alguém que tem o Sharingan e é mais experiente e até tem o Mangekyou Sharingan nunca foi uma possibilidade, e por isso o Sasuke só usou a marca em momentos específicos da luta, e geralmente só para ampliar seus ninjutsus e genjutsus. Porém, na forma base, o Itachi é sim superior ao Sasuke, e isso fica evidente em vários momentos. Quando ambos estão projetando suas versões dentro do genjutsu, o Itachi é visivelmente superior ao Sasuke, tanto em força como em velocidade, a ponto de mesmo o Sasuke usando uma espada que tem um alcance maior, ele ainda não conseguiu fazer nada contra o Itachi que estava usando apenas uma mera kunai nanika. Durante a disputa de shurikens, o Sasuke só consegue empatar com o Itachi, o que se torna uma vergonha extremamente grande para o Sasuke, pois o Sasuke só conseguiu empatar com um adversário que estava enxergando desse jeito aqui. A vergonha fica ainda maior pois o Sasuke estava invocando suas ferramentas, o que é confirmado pelo databook ser mais vantajoso do que pegar ferramentas ninja no estojo, que era o que o Itachi estava fazendo. E além disso tudo, nesse meio tempo o Itachi ainda conseguiu fazer um clone das sombras, e o Sasuke nem sequer conseguiu enxergar, mesmo tendo o Sharingan, que é dito pelo próprio Sasuke como capaz de ver qualquer selo manual. Então o Itachi era tão rápido que conseguia se mover a ponto do Sharingan não enxergar, e isso desde o clássico, onde o Kakashi também não conseguia ver, o que já prova a superioridade em velocidade do Itachi. E Itachi volta a superar o Sasuke em velocidade quando o surpreende e o chuta na parede, e tudo isso só piora quando o Zetsu confirma que o Itachi estava nerfado e mais lento que o habitual, ou seja, o mero fato do Zetsu confirmar que o Itachi estava mais lento e ainda assim conseguiu bater de frente com o Sasuke e até ser superior em alguns momentos, já prova que o Sasuke é mais lento, pois o Itachi nerfado já tinha a mesma velocidade que o Sasuke. Além disso, contra o Killer Bee, usando a espada como defesa, o Sasuke ainda assim foi acertado várias vezes superficialmente pelo Killer Bee com seu modo acrobata usando as 8 espadas. Já o Itachi Edo Tensei, que por sua vez era superior à versão que lutou contra o Sasuke, mas ainda assim era nerfado à sua versão do começo da Katsuki, conseguiu desviar tranquilamente do mesmo modo acrobata do Killer Bee, sem ser acertado nenhuma única vez, além de conseguir lutar tranquilamente contra o Naruto MK1, que segundo o próprio Naruto naquele momento já era mais forte que a versão do modo sábio. Então não existe dúvida que o Itachi era mais
mais rápido que o Sasuke, até mesmo na sua versão do Mangenkyo Sharingan. Já no quesito força, o Sasuke na forma base apenas conseguiu empatar com o Itachi, o que de tabela já o torna mais fraco, pois o Itachi estava nerfado, como o Zedis afirma, e ainda assim empatou com Sasuke. Porém, após isso vemos o Itachi em sua versão menos nerfada fisicamente bater de frente em força contra ninjas como o Kabuto no modo sábio. Nessa cena, ambos se colidem e medem forças e empatam, pois tanto o Itachi como o Kabuto são arremessados igualmente para trás. Se o Itachi fosse mais fraco, ele teria apenas sido jogado para trás e o Kabuto não. Porém, não foi isso que aconteceu. Contra o Naruto MK1, o Itachi também conseguiu tanto aguentar os ataques do Naruto, como também o pressiona em alguns momentos. Então os feitos do Itachi claramente o deixam como superior ao Sasuke no quesito força, mesmo se considerando o Sasuke Mangenkyo Sharingan, que não mostrou nenhum feito significativo nessa fase. Já no quesito ninjutsu, os dois têm algumas semelhanças, que são o jutsu do elemento fogo. Porém, se estivermos falando apenas do Sasuke Hebi, o Itachi claramente vence o Sasuke no quesito ninjutsu. O Sasuke até tem uma grande variedade de ninjutsu de raios, desde o Chidori comum e suas variações até o Kiri. Porém, o Itachi ainda era muito superior. Já começa com Susanoo, que superou o próprio Kiri e mantendo o Itachi vivo. É uma defesa quase que impenetrável. Tem o Amaterasu, que é muito mais letal e difícil de esquivar, e que não pode ser apagado por um longo período de tempo. Tem a espada Totsuka, que pode selar praticamente qualquer coisa, e solou um Sannin em segundos. Tem o Espelhata, que pode tecnicamente refletir qualquer ataque, então não tem comparação. Os ninjutsu do Itachi são extremamente superiores ao do Sasuke Hebi. Já se estivermos falando do Sasuke Mangenkyo Sharingan, o Itachi ainda é superior. O Sasuke passa a ter o Amaterasu e Susanoo, e até tem um suposto controle melhor do Amaterasu. Porém, é aquela coisa, quem desvia do Amaterasu do Itachi também desvia do Amaterasu do Sasuke. A mudança de forma em si pode ajudar em algumas situações específicas, mas não aumenta a velocidade do Amaterasu, e de forma geral, a melhor forma de usar Amaterasu ainda é a forma clássica. Então o Sasuke só empata com o Itachi nesse quesito. Já no Susanoo, o Itachi continua superior. Além da defesa padrão do Susanoo, o Itachi ainda tem um escudo sobrenatural que consegue barrar qualquer ataque, seja taijutsu ou ninjutsu, e isso independente do poder do ataque. Então a defesa do Susanoo do Itachi é totalmente superior. Já no quesito ataque, o Sasuke até leva vantagem por poder atacar a longa distância com seu arco e flecha, mas ainda assim, isso não é superior a uma espada sobrenatural que consegue selar qualquer coisa. Por exemplo, se o Sasuke acertar o Orochimaru com essa flecha, o Orochimaru continuaria vivo. O próprio Orochimaru debocha do Itachi após ser acertado em cheio e não saber que aquela era a espada Totsuka, ou seja, apenas ferir ele não iria o parar. Porém, o poder sobrenatural de selar da espada Totsuka acabou com a graça do Orochimaru na mesma hora. Se fosse o Sasuke com sua flecha, isso não teria acontecido. Contra o Nagato e Edo Tensei, a mesma coisa. A flecha até poderia ferir o Nagato, mas na sequência ele iria se regenerar por ser um Edo Tensei. Mas contra a espada Totsuka, isso não aconteceu, pois a espada pode selar o Edo Tensei. Além de que o Itachi ainda consegue atacar a longa distância com suas Magatamas, coisa que o Susanoo do Sasuke também não mostrou, embora teoricamente também pudesse usar. Então nos ninjutsus, o Itachi é superior ao Sasuke, tanto o Sasuke Hebi e também o Sasuke Mangenkyo Sharingan. Em seguida temos Genjutsus, e aqui eu não irei nem sequer perder tempo, o Itachi é claramente superior. Na disputa dos dois irmãos, o Sasuke claramente estava sempre um passo atrás do Itachi, enquanto ambos usavam apenas o Sharingan base. O Itachi sempre é quem estava à frente, então o Itachi é superior pelos feitos mostrados. Além de que o Itachi tem todo um estilo de luta baseado em Genjutsus, onde ele consegue colocar seus alvos em ilusão sem que eles nem sequer percebam, mesmo inimigos poderosos como Orochimaru, que tem nota máxima em Genjutsu no databook. Já o Sasuke não conseguiu fazer o mesmo contra o Sannin. O Sasuke Mangenkyo usou seu Genjutsu no Danzo, e o resultado foi o Danzo debochando e falando que o Genjutsu Mangenkyo Sharingan do Sasuke estava tão distante do Tsukuyomi do Itachi como o chão estava distante do céu. O Genjutsu Mangenkyo do Sasuke até desmaiou o Kilebi, mas logo de cara ele estava de volta. Já o Tsukuyomi foi confirmado como capaz de nocautear o Jinchuriki, pois funciona instantaneamente, sem ter tempo de quebrar a ilusão, e deixando o corpo da pessoa seriamente debilitado. Então no quesito Genjutsu, o Itachi era superior, tanto nos Genjutsus bases como também em Genjutsu Mangenkyo. Já no quesito Taijutsu eu também não irei enrolar, o Itachi também é superior. O Sasuke Hebi em nenhum momento conseguiu subjugar o Itachi no Taijutsu, já o Itachi em alguns momentos jogou o Sasuke no chão como se ele não fosse nada. Meteu um chutão no Sasuke que deixou ele totalmente desorientado. E lembrando, o Itachi estava nerfado, então sim, o Sasuke é inferior. Na versão Edo, o Itachi conseguiu bater de frente contra o Naruto MK1, desviar dos ataques do Kilebi, conseguiu bater de frente contra o Kabuto Sennin, e o Sasuke não fez nada perto disso.
isso. Então não tem o que discutir, em Taijutsu o Itachi também é superior, até mesmo se comparado ao Sasuke Mangekyou Sharingan Eterno, que também não mostrou grandes realizações. Poder destrutível. E bem, aqui finalmente o Sasuke ganha em alguma coisa. O ataque mais destrutivo do Itachi é o seu ataque de Magatamas do Susanoo, porém isso não passa nem perto do Kiri, que destruiu todo esse relevo e com extrema facilidade. Ah, mas o Itachi destruiu o Shibaku Tensei. E galera, além do ataque do Itachi, tinha mais uma Bijudama e um Rasen Shuriken, onde os 3 ataques atingiram o alvo ao mesmo tempo. Então não tem como falar que o ataque do Itachi fez aquilo sozinho. Então sem choro, em poder destrutivo, o Sasuke já era superior desde a versão Heavy. Em seguida temos Kei, e aqui eu creio que haverá polêmica, pois na minha visão o Sasuke nunca superou o Itachi nesse quesito. E aqui eu falo em Kei de forma geral. Desde os 7 anos que o Itachi já pensava como Hokage. O que o Itachi entendia com 7 anos, o Sasuke precisou invocar os Hokages para entender. O Itachi conseguiu ficar em segundo lugar na prova escrita do exame Chunin, sem colar de ninguém, e apenas ficando atrás do Minato, coisa que o Sasuke não passou nem sequer perto. Já nas realizações em batalha, o Itachi instantaneamente entendeu que o Nagato usava a visão compartilhada pelas invocações, algo que ninguém de Konoha percebeu e nem mesmo o próprio Jiraiya. E Itachi era tão brabo que em questão de segundos ele descobriu uma das fraquezas do Shibaku Tensei. O cara conseguiu até mesmo quebrar o Edo Tensei. Lutando contra alguém sem visão, o Itachi rapidamente bolou uma forma de colocar esse inimigo em um genjutsu visual. Durante toda a luta contra o Kabuto, o Itachi é quem lidera, guiando o Sasuke e falando o que ambos têm que fazer. É o Itachi que descobre uma forma de parar o Edo Tensei, enquanto o Sasuke queria eliminar o Kabuto. É o Itachi que descobre uma forma de tirar ambos do genjutsu sonoro do Kabuto. É o Itachi que entende o objetivo do Kabuto e descobre rapidamente se sua prioridade era absorver o Sasuke ou o controlar novamente, e a partir disso protege o Sasuke de ser absorvido. E devido a todas essas mitagens que estão diretamente ou indiretamente ligadas ao QI brilhante do Itachi, ele foi elogiado por vários ninjas poderosos e lendários. O próprio Kabuto coloca o Itachi pelo menos um nível acima de todos os seus Edo Tenseis até aquele momento. O Onoki chama o Itachi de salvador da guerra por parar o Edo Tensei. O Hashirama, o deus Shinobi, fala que o Itachi foi um ninja melhor que ele. E o próprio Zetsu, que viu toda a história ninja, afirma que o Sasuke Rinnegan não era tão inteligente quanto o Itachi. Então eu acredito que sim, o Sasuke nunca superou o Itachi no quesito de QI. E até aqui descobrimos que o Itachi é superior ao Sasuke Mangekyou em basicamente tudo, com exceção de poder destrutivo. Porém, e referente ao Sasuke Mangekyou Sharingan Eterno, o Itachi continua superior? E aqui é meio complicado, mas vocês irão entender que é a partir daqui que o Sasuke começa a superar o Itachi em algumas coisas, mas não em tudo. De forma geral, no quesito de atributos físicos como força e velocidade, o Itachi ainda é superior ao Sasuke, e isso porque o Sasuke evoluiu os seus olhos, mas o seu físico continuou basicamente o mesmo. Muita gente escala o Sasuke Mangekyou Sharingan Eterno ao Naruto MK1, o que é meio absurdo, e também ao próprio Jubito, o que deveria ser considerado um crime. E bem, o motivo da galera considerar o Sasuke tão rápido quanto o Naruto MK1 é essa cena aqui, onde eles correm lado a lado. Porém, o fato é que nenhum dos dois estavam usando a sua velocidade máxima, que seria com Shunshin. O ataque dos dois nesse momento não necessitava de velocidade, pelo contrário, necessitava de sincronia. Então o mero fato do Sasuke correr lado a lado com Naruto sem ele estar usando a sua velocidade máxima não escala o Sasuke a velocidade máxima do Naruto MK1. Se fosse usar essa lógica porca, o Kilebi seria tão rápido quanto o Naruto e mais rápido que o Haikage, coisa que sabemos que não é verdade, pois o Haikage é mais rápido que o Kilebi, mas ainda assim o Kilebi conseguia correr lado a lado com o Naruto quando o Naruto não usava sua velocidade máxima. Já contra o Jubito, a galera fala que tanto Naruto como Sasuke tinham o nível físico do Jubito, por causa dessa cena onde eles perseguem o Jubito. Porém a galera não leu as legendas e esquecia que o Jubito estava apenas ganhando tempo. Ele não queria mais eliminar o Naruto e Sasuke nessa cena. O objetivo dele era que os dois caíssem no Tsukuyomi infinito. Até porque quando ele de fato quis eliminar os dois, nenhum teve a menor reação. Então não, o Sasuke Mangekyou Sharingan não é mais rápido que o Naruto e nem que o Itachi. A força, a mesma coisa. O Sasuke não teve aumento de poder físico, apenas aumento de poder em seus olhos. E bem, se formos falar do Sasuke Mangekyou Sharingan Eterno que lutou junto ao Itachi contra o Kabuto, ele ainda era inferior ao Itachi. Em atributos ele era inferior, como eu acabo de explicar, pois ele ainda tinha os mesmos atributos de antes, só que com a visão melhor e mais habilidades em seu Mangekyou Sharingan Eterno. O Genjutsu do Sasuke ainda era inferior ao Tsukuyomi, pois não teve feitos que provem o contrário.
O Susanoo do Sasuke ainda não tinha Expelliarmus, então o Sasuke também perdia na defesa. No ataque, o Sasuke melhorou conseguindo lançar as chamas do Amaterasu sem desgaste a seus olhos. Então isso de certa forma faz ele empatar com a espada Totsuka no ataque, pois caso acerte as chamas, a luta estaria acabada, assim como a espada Totsuka, mesmo se o alvo for um Edo Tensei. Então é justo considerar um empate aqui. Porém, de forma geral, o Itachi ainda era mais rápido, mais forte, tinha um genjutsu melhor e um maior QI de batalha, e até uma defesa superior com escudo e ata. O Sasuke só começou a de fato superar o Itachi quando chega na guerra e desbloqueia novas habilidades, como por exemplo a flecha de Amaterasu, que isso sim já pode superar a espada Totsuka, pois se acertar o alvo é fim de luta, assim como a espada Totsuka faz, porém pode ser lançada, coisa que a espada Totsuka não pode fazer. Também é na guerra que o Sasuke desbloqueia o Susanoo com pernas, e mesmo que não tenha um escudo de ata, o Sasuke ainda ganha mais mobilidade e se torna mais letal de uma forma geral. E também é na guerra que o Sasuke usa o manto majestoso na Kyuubi e também já poderia usar o Susanoo perfeito. Então nesse momento já podemos sim falar que o Sasuke superou o Itachi, pois ele tinha ninjutsus mais letais, como a flecha de Amaterasu que une a letalidade do Amaterasu, a velocidade e o longo alcance da flecha. O Sasuke tinha menos desgaste ao usar suas habilidades oculares, ou seja, ele era mais durável em batalha, e também tinha um Susanoo melhor, que agora tinha pernas, o que o deixava muito mais rápido que o Susanoo do Itachi, e também retira a fraqueza de ser atacado pelo solo, além de já ter acesso ao Susanoo perfeito. Então Sasuke Mangekyou Sharingan Eterno da guerra foi o momento que o Sasuke superou o Itachi na maioria dos quesitos, e quando ganha o poder do Hagoromo, aí é esculacho total, até mesmo nos atributos do Sasuke passa o Itachi, e nessa versão é por muito, sendo elogiado até mesmo pelo próprio Madara. Mas e aí, concordou com o vídeo? Entendeu tudo certinho? Deixa sua opinião aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!